E eu quero que você fique de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 1 em diante, mas o texto fala do Deus da esperança. Há um Deus que traz esperança para nós. É um Deus que não traz confusão, não traz contenda, não traz oposição, mas Ele traz esperança para nós. Nesse primeiro domingo que nós começamos a falar sobre o advento que é aquele que há de vir, nós temos esse texto que eu queria compartilhar com vocês, para a gente meditar sobre ele, que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 15 de Romanos, versos 1 em diante. Ora, nós que somos fortes na fé. Vocês são fortes na fé? Temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Temos o quê? Esperança. Nós tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, também glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Verso 13, vamos ler juntos? E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por podermos estar juntos, reunidos, neste tempo que começamos, um tempo de celebração ao Teu nome, pela Tua vinda, Senhor. Agradecemos porque o Senhor trouxe algo novo para cada um de nós. E agora pedimos a Tua bênção, fala conosco, ministra nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra esperança. A gente fala tanto de esperança. O que significa a palavra esperança? A palavra esperança quer dizer algo que você espera, algo que você tem expectativa para que aconteça, algo que você vê como é possível acontecer, algo que você deseja, você tem confiança de que aquilo vai acontecer. Talvez alguns esperam uma vida melhor, talvez alguns esperam ter um carro melhor, talvez alguns esperam ter um marido, uma esposa. Os jovens que estão aqui, né? Talvez tenham um marido, uma esposa. Talvez você espera ter algo novo para a sua vida. E então, é isso que significa a palavra esperança. Nós vemos a importância de esperar algo. Quando nós olhamos para os heróis da fé, nós vemos Abraão, por exemplo. A Bíblia diz que ele creu, o quê? Contra a esperança.
O seu corpo já estava amortecido. Se você quiser abrir comigo, Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18, volta um pouquinho na sua Bíblia. Você vai ver o que a palavra de Deus diz sobre Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não teve dúvida de que Deus iria cumprir a promessa. Imagina, você está com 100 anos de idade, a promessa ainda não chegou. Você fala, já não tem mais jeito. A esposa, muita idade. É só milagre. Tem umas... Bom, pula essa parte. Mas então, era crer contra a esperança. Você acreditar que Deus pode fazer. Você acreditar que vai haver algo acontecendo. Essa canção, Quero Viver Algo Novo, começou a ser tocada quando, Amarildo? 2 anos atrás? 4 anos atrás? Essa canção começou a ser tocada e foi uma bênção, porque eu quero viver algo novo. Essa expectativa de algo novo da parte de Deus, que Isaías 43 diz. Estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo? Algo novo está acontecendo. E é maravilhoso a gente poder participar disso. E quando a gente começa a olhar o texto de Romanos, a gente vê que o apóstolo Paulo, que escreve para a igreja de Roma, ele começa a dar orientações para essa igreja, uma igreja muito difícil, complicada. Conhece alguma igreja assim, não? Não, né? A nossa é uma bênção. Glória a Deus por isso. Mas acho que todos vocês já participaram de algum trabalho difícil, complicado, e aquela igreja era muito difícil. E ele teve momentos de dar dura, de colocar conceitos teológicos que por séculos, gerações, ainda existe a discussão sobre o que é justificação. Porque a justificação é um assunto muito complexo. Para nossa mente limitada, como que um Deus tão grandioso apaga completamente o meu passado? Ele perdoa as minhas culpas. Ele não há mais condenação para nós. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz isso. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É tudo novo. É nascer de novo, uma nova vida, uma nova história. Você não vive mais o seu passado. Seu passado morreu. Agora uma nova vida, um novo tempo. É uma nova história. É o que Deus faz em nós. Além de fazer por nós, Ele faz em nós, Ele nos perdoa, Ele nos limpa. Não queira ressuscitar o seu passado, ele está morto. Mortinho da Silva. Quem lembra dessa expressão? Eu não sei por que a gente falava isso. Tem muita expressão que a gente falava que eu nem sei. Né? Ontem eu falei uma expressão que eu estou tentando lembrar agora. Eu vou tentar lembrar. Qual que foi, Luiz? Cadê o Luiz? Vai, aqui, ó. Qual que foi a expressão que eu usei ontem? Estou tentando lembrar agora. Vai vir. Está lembrando, não? É o oxente aqui, é o macho, né? Mas tem expressões que a gente usa que a gente não sabe nem porquê. Mas, gente, o nosso passado morreu. Ele ficou para trás. É uma nova vida em Cristo, uma nova história. Não queira viver o que já morreu. A música poderia ser: eu quero viver o meu passado de novo. Não queira viver o seu passado de novo. Claro, teve coisas boas. Mas tem coisas que a gente não gosta nem de lembrar. Não é verdade? Tem coisas do nosso passado que quando a gente encontra algum amigo do passado, fala, eu lembro aquela época. Eu sei. Então, né?
Ficou para trás, gente. Deixa para trás. Passado ficou para trás. Os argentinos dizem uma expressão que o passado é pisado. Pisou e ficou para trás. Por isso que o apóstolo Paulo está dando essa palavra de esperança para os irmãos. Para a igreja de Roma. Ele dá essa palavra para incentivá-los, para animá-los. Porque com certeza eles estavam sem esperança. Estavam desesperados. Uma pessoa desesperada, ela não tem esperança. E ali, ele está dizendo, o Deus de toda a esperança. Há um Deus que tem esperança para todos nós. Além dele ter enviado o seu Filho, ele tem promessas que vão se cumprir. Tem promessas que não se cumpriram ainda. Tem promessas que estão só começando. Mas há esperança para nós. Há esperança da parte de Deus para nós. E eu fiquei pensando, estava conversando com o pastor Silas esses dias atrás, e falando sobre essa questão da justiça de Deus. Porque Deus é justo. Nosso Deus faz justiça. A palavra ele vem na hora certa. Outra expressão, tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. Deus atrasa? Jamais. Essa frase não serve no contexto de Deus. Ele sempre chega na hora certa. Em Hebreus disse que na plenitude dos tempos, Ele enviou Jesus. Na hora certa, no tempo exato de Deus, Jesus veio. E nós vemos que, muitas vezes, nós perdemos a esperança. Nós desanimamos. Ah, não vai dar certo não. Quantas vezes alguém já disse para você, desiste, viu? Não vai dar certo não. Alguém já disse para você? Ontem? Ah, tá vendo. Não vai não, não vai dar certo. Eu me lembro que eu morava em Piracicaba, pastor Marcelo, né? Estava fazendo faculdade em Piracicaba. E aí, eu vim para casa no final de semana. Eu morava em Campinas. Campinas dava 45 minutos de Piracicaba. Eu fazia faculdade lá. E tinha umas irmãs da igreja que eram as místicas. Conhece as irmãs místicas? Uma delas falou para mim, não vá para sua casa esse final de semana. Por que não? Porque eu vejo uma nuvem se movendo e tal, nem lembro exatamente o que ela falou, faz tantos anos isso. Não vai para sua casa não. Aí, tá bom, obrigado, agradeci. Aí fui orar. Falei, Senhor, devo ir para casa ou não devo? O Senhor me disse, pode ir, estou com você. Você não precisa ter medo. Peguei meu carrinho e fui para casa. E na segunda-feira eu voltei. E não aconteceu nada. Eu ouvi a voz do profeta ou a voz de Deus? A voz de Deus. Mais importa ouvir a voz de Deus do que a dos homens. Não perca a esperança. Não perca a alegria da espera. O pastor Marcelo vai dar o testemunho daqui a alguns dias. A alegria da espera. Ele vai contar isso aí, ó, a alegria da espera. Milagre que Deus fez na vida dele. Como é maravilhoso a gente poder esperar, mas não é fácil para nós esperar. Ainda mais numa geração que é tão conectada, tão agitada. Uma geração que não consegue parar. Agora eu lembrei do nome do senhor, William. Tá certo? É. Wellington, tá vendo? Teve uma pessoa que
me ajudou aqui. Ai, meu pai, eu vou lembrar. É o pai do Luiz. Mas, gente, é tão maravilhoso quando a gente... acho que ele fica contando o tempo, os minutos do pai dele chegar aqui, não é verdade? Tão bom quando a gente recebe alguém. Não, ainda ontem estava falando com o meu irmão mais velho, ele deve estar nos assistindo, vai estar aqui em janeiro. Pastor também. Vai pregar aqui para nós. Ele nem sabe ainda. Se ele estiver assistindo, ele já vai estar sabendo. Ele vai pregar no primeiro domingo de janeiro. Escreveu livro, e acho que está no segundo livro dele agora. Mas, e ele tem um livro que ele escreveu sobre 40 dias com propósito. Então vamos ver, vai dar certo. Mas, gente, aprender a esperar. Você vê que vai chegar a hora certa, no momento exato, Deus vai se revelar. Deus vai falar, Deus vai fazer algo que Ele quer se manifestar no nosso meio. Mas quando a gente olha para o texto, vamos agora, quero que você olhe com mais detalhes. O texto diz, logo no comecinho, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Nós que somos fortes, devemos ajudar os fracos. Aqui no texto quer dizer os fracos na fé. Aqueles que começaram na caminhada com o Senhor, mas desanimaram, perderam a esperança, perderam a alegria. E nós que somos fortes na fé, que não perdemos a esperança, que não desanimamos, nós encorajamos aqueles que estão na caminhada. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito do apóstolo Paulo ao falar para eles. Portanto, verso 2, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Vai edificar, vai ajudar a outra pessoa. Apoie, suporte. Seja um encorajador, seja alguém que dê suporte para o outro. Quantas vezes uma palavra nos ajuda, nos abençoa, nos anima. É fácil você reclamar e falar mal. É fácil, gente. É ou não é? Vocês estão comigo ou não? É fácil ou não é reclamar? É mais difícil você falar bem do seu irmão. Filipenses 4:8 diz, quem sabe, tudo que é justo, tudo que é puro. O que mais? Se existe algum louvor, se existe alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia nos ensina, pense o melhor do outro. Não fale mal do outro, fale bem do outro. Eu posso estar dizendo, para edificar. Quando você vai fazer uma casa, tem que fazer a fundação. Para você edificar uma casa, você tem que ter fundação, senão ela cai. Não é, Rodrigo? É? Consultor aqui, eu não posso falar, né? Os irmãos. Mas vai edificar, vai abençoar o seu irmão. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Ele mesmo se entregou por nós. Vocês acham que ele estava feliz indo para a cruz? Contente. Você crucificado, gente, olha que beleza. Claro que não. Sofrimento, dor, dificuldade. Mas ele tinha uma promessa e uma esperança de que Deus disse para ele que ele ia ressuscitar em 3 dias. A esperança move o nosso coração. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quem aqui é paciente? Quem aqui é paciente? Levanta a mão quem é paciente. 1, 2, 3, 4, 5, vai. Quem aqui é impaciente? Sangue de Jesus, ajuda, nos ajuda, me ajuda também.
Conserta agora, porque não é fácil não. A impaciência nos consome. A impaciência acaba conosco. Pastor Silas me ligou esses dias e falou: olha, preciso marcar um tempo com você, conversar com você. Falei: depois a gente se fala, então. O quê? É agora! Já liguei na hora. Falei: o que está acontecendo? Falou: não é nada disso não, é coisa boa. É coisa boa mesmo. Mas a nossa impaciência, a gente quer ligar logo, quer resolver logo. E quando a gente vivia na época do e-mail, tinha que esperar o e-mail chegar, para você tomar uma decisão, para você. Ou fax. A geração nova nem sabe o que é isso. Apesar que aqui ainda usam. Quando a Júlia foi para a faculdade, minha filha mais velha, eu mandei um fax para a faculdade. Falei: nossa, foi 2019? Não faz tanto tempo assim? Ainda usam. Algumas instituições usam. A igreja aqui tem fax também. Ainda tem. E usam. Não sei para quê, mas usa. Tem os pergaminhos, né? Tem coisa, toda a questão. Mas, gente, essa geração conectada. Acho que a Abigail, ela é paciente, né? Você sabe esperar? Mais ou menos. Mais ou menos. A geração mais nova, ela não consegue esperar. Você falar para o seu filho: olha, amanhã nós vamos na Universal. Não dorme à noite. Tamanha é a ansiedade. Mas não há problema ser ansioso por uma boa questão. O problema é a ansiedade que tira a nossa paz, tira a nossa alegria, que não nos faz esperar, de querer tudo na hora. Respira fundo aí, ó. E diz para você mesmo: aprenda a esperar. Tem uma canção da Ana Paula Valadão, era para crianças. Eu cantei muito para minhas filhas. Aliás, a Sara, minha filha, está lá no fundo, cuidando da mídia hoje. Cantei muito para elas. Não sei se a Jane colocou essa música para Nicole, né? Mas ela lançou anos atrás, que dizia: quero aprender a esperar. Quem lembra dessa canção aí? Não, sangue de Jesus. Mas, gente, cantava isso para as crianças, por quê? Criança não consegue esperar. Só as crianças que não conseguem esperar? A gente também não consegue, não. Que Deus nos ajude. Mas olha, o texto diz: olha, vocês têm a palavra de Deus, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência, tem horas que a gente tira do nosso vocabulário algumas palavras, né? Por exemplo, eu tirei do meu vocabulário a palavra cansado. Tirei. Eliminei. Falei para o Luiz, não foi? Eliminei do meu vocabulário a palavra cansado. Não, pastor Mateus, Marcelo que eu falei. É tanto pastor aqui que a gente confunde tudo. Mas eu falei: pastor Marcelo, eu tirei do meu vocabulário a palavra estou cansado. Como é que você está? Estou cansado. Tudo bem, estou cansado. Agora estou morto, né? Estou imprestável. Tira do seu vocabulário essas palavras. Tá tudo bem? Tá tudo bem, vai tudo bem, né? O nosso pastor entrou aqui, ó, já eu vou chamar ele, né? O nosso pastor Melvin chegou. Mas o pastor titular da nossa igreja, ele foi pregar lá em Pine Hills, daqui a pouquinho ele vai contar o que está acontecendo lá em Pine Hills. Nós temos orado sobre Pine Hills. Mas tenha paciência, gente. Aprenda a esperar. Aprenda. É algo que a gente tem que aprender. Não é fácil para nós. Verso 5, Deus da paciência.
além da gente ser impaciente, a gente tem um Deus que é da toda a paciência ainda. Ele é a fonte da paciência. Quando você estiver impaciente, você vai fazer 2 coisas pelo menos. 3 coisas pelo menos. Você vai orar, você vai ler a Bíblia e vai falar: Senhor, me ajuda a ser mais paciente. Aí tem umas gerações mais novas: não, você não pode pedir paciência, que vem tribulação, vem angústia, não sei o que e tal. Mas eu estou vendo que a Bíblia está dizendo: pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A esperança vai chegar para nós. Deus vai nos dar, vai colocar isso no nosso coração. E eu compartilhei com a Sara e com a Andréia ontem, elas estavam em casa, desculpa, que eu estava aqui na igreja, e Deus falou para mim ontem muito claramente, que a gente não é ansioso, né? A gente não vive ansioso, a gente não é preocupado, a gente não tem intenção nenhuma, né? Ainda mais vivendo em outro país, a gente tem a vida tranquila, né? Tranquilo, né, marido? Super tranquilo. E aí, Deus falou claramente ao meu coração: Flávio, você tem que passar pelas etapas. Não adianta você querer pular etapas. O Anderson não chegou na Academia Brasileira de Letras quando ele saiu da faculdade. Tem etapas. Eu não me formei nos cursos que eu fiz da noite para o dia. São etapas. Aliás, agora, eu falei para os irmãos que eu tenho mais 2 semanas de aula lá no Valência, Daiane. O nível 9 acabou. Agora vai ter mais tempo para vocês também. Mas acabou. Quer dizer, ainda tem 2 semanas. Mas olha, não é fácil não, 4h30 de inglês todo dia. Todo dia. E o problema não são as aulas, o problema é o pós-aula. Tem trabalho, tem prova, tem leitura, tem um monte de coisa para fazer. Mas está acabando. E na própria faculdade fica falando: você não vai fazer uma outra faculdade? Você não vai fazer outro curso? Já ficam instigando a gente. E a gente fica com aquele gostinho, né? Eu quero fazer mais, quero estudar mais. Eu gosto de estudar, né? Mas, bom, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros. Ter o mesmo sentimento. Que não haja divisões entre vocês. Que haja unidade entre vocês. Porque um reino dividido, o que a Bíblia diz? Não prospera. Eu posso às vezes não concordar com uma visão ou outra, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, mesmo alvo, que é o reino de Deus. Que o reino de Deus possa avançar, que as pessoas possam ser ganhas para Cristo. Nós fazemos isso porque a Bíblia nos diz que devemos estar concordemente, ou seja, em unidade. Verso 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Puxa, muito obrigado, Luiz, meu assessor de assuntos especiais. Ixi, já caiu tudo água, hein? Obrigado, viu, Luiz? Depois você enxuga aqui, depois você enxuga. Acolham uns aos outros. Amem uns aos outros. Estejam juntos. E aí eu vou pular um pouquinho. Vamos lá para o verso 12. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Jesus veio da raiz de Jessé. Jessé é pai de Davi. A linhagem de Jesus veio toda através de Davi. Você pegar o capítulo 1 de Mateus, você vai ver a descendência de Jesus era fruto da raiz de Jessé. Porque o evangelho
vai ser pregado para os gentios. Os judeus, que era o povo escolhido de Deus, o rejeitou, não o quis. Então o Senhor abriu a porta para os não-judeus. Através de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. Através de Jesus nós podemos ser salvos. E então ele conclui dizendo que o Deus da esperança vos encha de toda alegria. Ele vai nos dar alegria na espera. No vosso crer e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos fazer na nossa força, mas é no poder do Espírito Santo que nós conseguimos, que nós avançamos. É através dele que nós chegamos. Então, para a gente fazer uma revisão aqui do que nós lemos, a verdadeira vida cristã é marcada pelo amor, paciência e unidade. Os fortes são chamados a suportar os fracos, não visando agradar a si mesmos, mas edificar o próximo. Cristo é nosso exemplo supremo. Ele não agradou a si mesmo, suportou insultos e serviu aos outros, cumprindo as promessas de Deus. Paulo nos lembra que a Escritura existe para fortalecer a nossa esperança e nos orientar no amor e na perseverança. O objetivo final é que a igreja seja unida na fé, na adoração, glorifique a Deus em todos os povos, reconhecendo Cristo como a raiz de Jessé, o Messias prometido. Nesta manhã, o meu desafio para você é que você comece a pensar um pouco mais nos outros. Muitas vezes nós pensamos em nós mesmos, mas o nosso desafio é pensar mais nos outros. Imitar a Cristo. Quero ser como Ele. Viva com esperança. E por fim, promova a unidade. A nossa esperança não está nas coisas aqui da terra. A nossa esperança está na vinda do Senhor. Na segunda vinda dele. Ele já veio a primeira vez, mas ele prometeu que iria voltar. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Feche os seus olhos por um momento. Eu queria fazer uma pergunta: será que alguém aqui ainda não tomou uma decisão por Cristo, ainda não se entregou a Cristo, ainda não tem a esperança da vida eterna? Quero convidar você para, se ainda não fez, tomar essa posição. Alguém aqui, diga: pastor, eu quero dar a minha vida ao Senhor hoje. Tem alguém? Não? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, é tão bom estarmos juntos mais uma vez. É tão bom sabermos que temos o Deus de toda a esperança. Um Deus que se entregou por nós, que se deu por nós. Um Deus que nos ama e que faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado que o Senhor nos transformou por ela, Senhor. E eu quero te louvar por essa oportunidade de podermos meditar nela. Que o Senhor nos encha de esperança hoje, Senhor. Enche o nosso coração de algo novo que vai acontecer. Algo novo da tua parte, Senhor. Algo que o Senhor tem sonhado para nós. Algo que o Senhor revelou a nós. Talvez a gente nem compartilhou com ninguém. Mas, Senhor, nesta manhã, obrigado por esse tempo. Que o Senhor nos encha de esperança, Senhor. Nesse tempo em que celebramos o Natal, Senhor, que o Senhor mesmo se manifeste a nós. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém.